Você sabe como identificar corretamente uma serpente peçonhenta aqui no Brasil? Não? Então assista esse vídeo até o final. Bom, primeiramente vocês precisam entender que na natureza existem duas denominações nos animais. Os animais que são chamados de peçonhentos e os animais que são chamados de venenosos. Fabrício, eu posso falar uma serpente peçonhenta ou uma serpente venenosa? É a mesma coisa? Tem diferença? Bom, vamos lá. Você que é uma pessoa normal, você não é biólogo, você é um trabalhador rural, é alguém do campo, você não vai ser enforcado por falar uma serpente peçonhenta, me perdoe, por falar uma serpente venenosa. Mas isso tá meio equivocado, por quê? O animal chamado de peçonhento é aquele animal que tem veneno, ele produz veneno, mas além de produzir veneno, ele vai ter um aparato, uma arma para inocular essa toxina na sua presa, no seu predador. Ou seja, a presa das serpentes, o aguilhão dos escorpiões, as forcícolas ou as quelíceras das aranhas, né? Ferrões de abelhas e maribondos. Então, o animal que a gente chama de peçonhento, que é considerado peçonhento, é um animal que, além de produzir veneno, ele tem como inocular, como injetar esse veneno na sua presa, no seu predador. Já o animal venenoso é um animal que ele produz sim veneno, mas ele não tem como injetar, ele não tem como cuspir veneno. Um exemplo muito clássico de animal venenoso é o sapo cururu. Sapo cururu é um exemplo clássico, todo mundo cita ele. Ele possui glândulas atrás dos olhos, chamadas glândulas paratóides, que quando pressionadas ela libera uma secreção tóxica. Então, vocês puderam ver que o sapo cururu ele não tem um dente, se ele morder não vai injetar veneno, é só se você, por exemplo, ingerir ele, se você apertar a glândula dele, sair veneno na sua mão, tiver um corte, vai entrar pela corrente sanguínea, tá? Então, deu para entender? O animal peçonhento é um animal que ele produz veneno e tem uma ferramenta para inocular o veneno. O animal venenoso, ele produz veneno, mas não tem como inocular. Você vai ter que se envenenar, é praticamente isso. Você ingerindo o animal ou o veneno dele entrando em alguma parte da sua mão, por exemplo, se tiver um corte. Então, seria certo falar uma serpente peçonhenta. Mas numa conversa informal, não tem problema você dizer uma serpente venenosa. Ao longo dos anos, muitas lendas, muitos mitos e muitas crendices populares foram criadas em cima das serpentes, tá? Isso talvez até por uma questão bíblica, não é mesmo? Enfim, não vou entrar no assunto religioso no vídeo, até porque não é para isso. Mas as pessoas, elas têm um medo quase genético de serpente. A pessoa praticamente já nasce com medo. Poucos são como eu ou como alguns de vocês que me assistem que são fascinados por serpentes, têm uma paixão enorme. A maioria das pessoas tem medo por causa dessas crendices populares que o pessoal cria. Principalmente o pessoal mais antigo, né? Provavelmente você ouviu do seu avô já muita besteira sobre como identificar uma serpente peçonhenta, tá? Existem muitas lendas que foram criadas para isso, só que elas são todas lendas mesmo, tá? Uma das mais famosas é toda serpente que possui um olho em fenda, o olho fendado, aquela pupila elíptica, vai ser uma serpente peçonhenta. Isso está errado. Por quê? A serpente que tem um olho em fenda, o olho em fenda, na verdade, ele é uma característica de serpentes com hábitos noturnos, ou seja, de um animal que vive à noite. Então, isso não tem nada a ver com uma serpente peçonhenta. Claro, se a serpente peçonhenta tiver o hábito noturno, ela vai possuir a pupila elíptica, mas isso não interfere em nada se ela é peçonhenta ou não peçonhenta, tá? Nós temos várias serpentes não peçonhentas, até mesmo serpentes ágrafas que possuem. Existe uma serpente que me fugiu o nome agora. Esqueci o nome dela. Ela é chamada vulgarmente de serpente olho de gato. Me fugiu o nome dela, gente. Mas olha uma foto dela. Ela tem um olho totalmente fendado e ela é uma serpente totalmente inofensiva. Então, o olho em fenda nada mais é do que uma característica de serpentes noturnas, tá? Aprendam isso. Se alguém vir te falar um dia, quer saber se a cobra é venenosa? Olha o olho. Se ele for fendido, é o olho do capeta. Né? Então, não. Fala para essa pessoa que é apenas uma característica de serpentes noturnas, tá? Embora várias serpentes peçonhentas sejam noturnas, mas isso não é uma característica pelo fato dela ser peçonhenta, e sim pelo fato dela ser noturna. Já a serpente que tem um hábito diurno, né, que costuma viver durante o dia, geralmente tem a pupila redondinha preta. Então dá para identificar bem isso. Outra coisa, serpente com a escama quilhada vai ser uma serpente peçonhenta. Isso também está totalmente errado, tá? A serpente com a escama quilhada, existem espécies de grandes cobras-cipós que possuem aquela escama quilhada, parecida com a de uma jararaca ou de uma cascavel, que não são serpentes que podem matar o ser humano, tá? E talvez a mais famosa delas
seja a cabeça triangular. Gente, vamos lá. A cabeça triangular, ela pode te auxiliar, ela pode te ajudar na hora de identificar uma serpente peçonhenta, mas ela não pode ser tomada como sendo uma característica exclusiva de serpentes peçonhentas. Por quê? A cabeça triangular, quem que vai ter a cabeça triangular? Jararacas, cascavéis e surucucus. Exatamente os 3 gêneros de serpentes peçonhentas que eu falei, além das corais, é óbvio. Elas têm a cabeça triangular porque é uma característica da família delas, a família Viperidae. Todas as serpentes da família Viperidae possuem sim a cabeça triangular. Mas isso não tem nada a ver com ela ser peçonhenta ou não, tá? Isso só se encontrou ali, ela é peçonhenta, tem a cabeça triangular. Mas a cabeça triangular, como eu disse, ela não é uma característica que é correta quando você engloba todas as serpentes peçonhentas. A cobra coral verdadeira, por exemplo, ela é uma serpente extremamente peçonhenta, talvez o animal mais venenoso que nós temos no Brasil, com a peçonha mais potente, com o veneno mais forte, né? E ela tem a cabeça totalmente redonda, tá? Então não leve isso em consideração. A cabeça triangular pode te ajudar se for uma jararaca, uma cascavel ou uma surucucu. Eu vou fazer um vídeo, como eu já falei, a parte 2 sai no domingo, a parte 2 desse vídeo aqui, tá bom? Esse vídeo está saindo quarta-feira, o outro sai domingo, ok? Então, a cabeça triangular não é correta quando você engloba todas as serpentes peçonhentas. No Brasil, nós temos 4 grandes grupos de serpentes peçonhentas: as jararacas, as cascavéis, as surucucus e as cobras corais. Temos 2 grandes famílias de serpentes peçonhentas aqui no Brasil: a família Viperidae e a família Elapidae. Quem está dentro da família Viperidae? O gênero Bótropes, que são as jararacas, né? Esse gênero Bótropes, ele engloba todas as serpentes jararacas, né? A urutu, a caiçaca, a própria jararaca, jararaquinha da seca do Nordeste, tá? A jararacuçu, todas essas serpentes são do gênero Bótropes, tá? Que fica dentro da família Viperidae. Às vezes a pessoa fala família Bótropes, não. A família dela é família Viperidae, o gênero é Bótropes, tá? Aí depois vai ter o nome da serpente, como Bótropes alternatus, Bótropes jararaca, Bótropes jararacuçu, então Bótropes mugini, tá? Então a família Viperidae, o gênero Bótropes, tá? Temos também o gênero Crotalus, que são as cascavéis, né? As serpentes com o guiso, né? Com o maracá. Ela tem aproximadamente, eu acho que são uma espécie, 6 subespécies, ou é algo assim, tá? Ela não tem uma variedade tão grande quanto a jararaca, que tem mais de 20 espécies, tá? A cascavel é uma espécie, 6 subespécies, se é que não subiram alguma outra para espécie. Então, comentem aí se tem alguma espécie nova de cascavel que eu não esteja sabendo. Mas até onde eu saiba, são 6 espécies e 6 subespécies. E ainda na família Viperidae nós temos o gênero Lachesis, que são as Lachesis muta, não é mesmo? Que são as surucucus pico de jaca. São animais amazônicos e também são encontrados na Mata Atlântica, principalmente na Bahia. Tá? São animais muito raros de encontrar. Já na outra família, a família Elapidae, nós temos as cobras corais verdadeiras. São animais extremamente raros, tá? E que eu não vou citar nesse vídeo de hoje. Ah, por que não, Fabrício? Porque eu vou esperar eu encontrar uma cobra coral viva para mostrar para vocês. E aí no vídeo eu tento ensinar vocês a identificar uma coral verdadeira e uma falsa. É muito difícil, é pisar em ovos identificar uma serpente dessa, tá bom? Então, família Viperidae. Bótropes, são as jararacas, englobam todas as jararacas. Crótalos, que são as cascavéis. Lachesis, que são as surucucus pico de jaca. E na família Elapidae nós temos o gênero Micrurus, que são as cobras corais verdadeiras. Vale lembrar que não são apenas essas serpentes que eu citei para vocês, da família Viperidae e da família Elapidae, que são capazes de produzir veneno. Nós temos outras serpentes, mas por que a gente chama apenas elas de peçonhentas? Porque elas são as únicas com interesse médico que podem ocasionar um acidente grave caso venha a picar um ser humano. Nós temos serpentes com uma dentição chamada de áglifa, que são geralmente cobras cipós. Nós temos corais com essa dentição áglifa, que elas vão ter um dente sulcado no final da boca, um dente maior que os outros, e uma glândula de uma saliva modificada, enfim. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre a tal glândula de Duvernoy, sobre como que funciona a inoculação de veneno de serpentes áglifas,
que é diferente das serpentes solenógrafas e proterógrafas, por exemplo. Elas têm que ficar mordendo até estimular a glândula para liberar o veneno, tá? Mas por que a gente não considera elas serpentes peçonhentas? Porque o veneno delas não é forte o suficiente para causar um acidente sério no ser humano. Aliás, nós temos uma espécie aí que tem um veneno parecido com a da jararaca, tá? Que é a... Bom, que é a Philodrias olferse, né? Ou Philodrias alferse, Philodrias olferse, no caso eu falei alferse, desculpa. Ela é uma cobra cipó, né? Uma cobra verde, a Philodrias olferse, mas ela possui um veneno ali um pouco mais forte, tem caso de óbito registrado, o acidente com ela ele é um pouco mais sério do que o acidente com as outras cobras cipós, tá? Ela tem um veneno ali com uma ação proteolítica parecida com a da jararaca, tá? Mas existe muito estudo sobre essa serpente, sobre as filódrias, né? Principalmente a Philodrias olferse, que é essa serpente que causa um envenenamento mais sério, tá? Inclusive tem um óbito. Provavelmente esse óbito ou foi de uma criança, de alguém mais jovem, ou foi de um idoso, tá? Geralmente o veneno das serpentes eles agem muito melhor em quem tem a saúde mais fraca ou a saúde não tão desenvolvida. Uma criança, por exemplo, ela vai ser muito mais afetada do que um adulto de 30 anos saudável. Mesma coisa do idoso, ele vai ser muito mais afetado do que um adulto de 30 anos saudável. O idoso ele já tem a saúde um pouco comprometida, então, mas isso varia muito, tá legal? Ela é a única espécie, além das jararacas, cascavéis, surucucus e corais, que são capazes de inocular, que é capaz de inocular um veneno mais grave assim. Philodrias olferse. Pesquisa aí que vocês vão gostar dela. Tá, mas o que eu devo observar, o que eu devo olhar numa serpente para saber com toda certeza se ela é uma serpente peçonhenta ou não? Bom, é muito fácil você saber isso, tá bom? Se você escutar o que eu vou falar com atenção, vai ser muito fácil de você entender isso, tá? O que você deve observar numa serpente para saber se ela é uma serpente peçonhenta? Você observa o animal. Primeiramente, gente, não queira dar uma de bonzão e mexer no bicho, tá legal? Você vai acabar tomando uma picada se você não souber mexer no animal, se você não tiver conhecimento. Então, deixa o bicho quieto, você de longe consegue observar isso. Tá, o que eu tenho que observar? É só você olhar se entre o olho e a narina da serpente vai possuir um orifício a mais. Se entre o olho e a narina possui um orifício a mais na serpente, ela é uma serpente peçonhenta. Ah, por que, Fabrício? O que é esse orifício? Bom, esse orifício, ele nada mais é do que um órgão termorreceptor de calor que as serpentes usam para caçar. Esse órgão chama-se fosseta loreal. Para que ele serve? Como eu bem disse, para caçar. As serpentes, elas são animais surdos, elas são animais que não enxergam bem, que não têm patas, não têm pés, não têm mãos, não têm perna. Então elas desenvolveram essa fosseta loreal, que é uma coisa muito legal, que, como eu disse, é um órgão termorreceptor, ou seja, ela funciona assim como uma câmera térmica. Ela tem a finalidade de ver o calor das coisas, tá? As serpentes não enxergam que nem a gente, bom, pelo menos a maioria. As serpentes que vão possuir fosseta loreal são qual? Jararacas, cascavéis e surucucus. E tá aí um ponto importante de eu citar para vocês. As corais não têm fosseta loreal. Por isso que eu falei que eu não vou citar corais nesse vídeo. É um tema muito mais complicado de falar do que se fosse só jararacas, cascavéis e surucucus. Tá? Então, você olhou numa serpente, viu que ela tem um orifício entre o olho e a narina, que tem um orifício a mais, é um buracão grande, dá para você ver. A distância, você 1 metro da serpente com ela enrodilhada, você consegue ver essa fosseta loreal. Viu que tem esse orifício a mais da fosseta loreal? É uma serpente peçonhenta, se afasta. Como eu falei, apenas as jararacas, cascavéis e surucucus vão ter ela. Ah, mas como que eu vou saber se é uma jararaca, se é uma cascavel ou se é uma surucucu? Calma, garotinho. Essa semana vai sair um vídeo ainda, como eu falei, domingo, como identificar cada tipo de serpente, né? Cada gênero de serpente, as jararacas, as cascavéis e surucucus. Fiquem atentos no canal, inclusive, tá? Você está andando na trilha, trombou uma serpente, viu que ela tem essa fosseta loreal, é uma serpente peçonhenta, não vou chegar perto, independente de qual seja, jararaca, cascavel ou surucucu. Ela vai ser uma serpente peçonhenta, com exceção de uma coral. Se você está lá andando, viu uma coral, deixa ela quieta, tá? É muito difícil você identificar uma cobra coral, diferenciar uma cobra coral verdadeira de uma cobra coral falsa. Realmente é uma coisa bem complicada, ok? Então, você está andando na trilha, trombou uma serpente, viu que ela tem um orifício a mais entre o olho e a narina,
é uma fosseta loreal, ela vai ser uma serpente peçonhenta. Se ela não tiver esse orifício, com exceção das corais, fique tranquilo que vai ser uma serpente que, muito provavelmente, se não for uma Philodrias ou Ferce, ela não vai te trazer muitos riscos à sua saúde. Apenas uma picada aí que só se você lavar com água e sabão ou apenas com água que vai ficar tudo certo, ok? Mas então, como eu falei, geralmente as serpentes da família Viperidae, elas possuem todos os hábitos noturnos. Voltando de novo naquele assunto da pupila, pupila fendada, da pupila elíptica, a pupila em forma de fenda, que nem a dos felinos. Ela, assim como a cabeça triangular, ela também pode auxiliar, pode te dar uma ajuda na hora de você identificar uma serpente peçonhenta, porque as jararacas, as cascavéis e as surucucus, elas possuem hábitos o quê? Noturnos, tá? Ou seja, elas vão ter a pupila em fenda, mas isso, obviamente, como eu já falei, não engloba, não é certo quando você engloba todas as serpentes peçonhentas. Mesma coisa com a cabeça triangular. Jararacas, cascavéis e surucucus vão possuir cabeça triangular porque elas são serpentes peçonhentas? Não. Sim, porque é uma característica da família delas, ok? Da família Viperidae. Serpentes da família Viperidae geralmente tem a cabeça bem triangular, sim, tá bom? Mas como eu falei, isso não é certo quando você engloba todas as serpentes peçonhentas. Então, só resumindo para vocês. Tá andando na trilha, encontra uma serpente, aparece uma serpente na sua casa. Você olhou para ela, viu que entre o olho e a narina possuem 2 orifícios a mais aqui. Inclusive, alguma lá no Nordeste, principalmente, eles chamam de jararaca ou de cascavel de 4 ventas, por causa dos 2 orifícios a mais, né? É uma coisa bem interessante. Mas olhou, viu que tem um orifício a mais, é uma serpente peçonhenta, não mexa, ou tome os devidos cuidados para mexer. Pega o animal, coloca num balde, numa caixa, enfim, num saco de pano que tenha a possibilidade do animal respirar e solte o animal em uma zona segura. Olhou para o animal, não tem esse orifício, não tem a fosseta loreal, não é uma serpente peçonhenta, mas mesmo assim tome cuidado porque não é legal ficar tomando picada de graça. E eu estava falando de serpentes noturnas, elas usam para caçar no meio da noite, e elas estão lá no meio da noite, no chão da floresta, tudo no chão da floresta vai estar na mesma temperatura do que elas. Esses animais da família Viperidae, eles se alimentam principalmente de mamíferos, né, de roedores. Eventualmente podem acabar comendo lagartos ou anfíbios, mas a preferência delas é roedores, tá? Então ela vai estar lá no meio do mato, tudo na mesma temperatura dela. Ela vai enxergar uma mancha vermelha, alaranjada ou amarelada de calor no meio da floresta e vai dar um bote. Diferente dos boídeos, ela não dá um bote e amarra. E amarra não, né? Eu falei amarra numa linguagem muito simplista. Ela não dá um bote e se enrola no animal fazendo a constrição. Não, ela dá um bote, solta e fica esperando ali. Aí depois o animal vai cambalear, vai morrer alguns metros à frente. Depois, a partir do odor que esse animal deixou, do rastro de odor, ela vai dardejando a sua língua, tá? Captando moléculas no ambiente, transferindo por órgãos de Jacobson, que fica no céu da boca dela. Também vou fazer um vídeo sobre por que a serpente fica o tempo todo com a língua para fora, tá? Esse órgão de Jacobson manda essa informação para o cérebro do animal, que vai fazer identificação, e ela logo vai encontrar o animal morto que ela tinha acabado de picar, tá? Então, é uma ferramenta incrível a fosseta loreal. Olhou para a serpente, se ela é peçonhenta, ok? Então, muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final. Deixe seu like e comente quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Eu vou voltar a fazer vídeo com muita frequência agora. Me desculpem pela falta de vídeos, tá? Mas, por favor, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo que vídeo você quer que eu traga para vocês, ok? Obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixe seu like, se cuidem.